Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse podcast é especialmente para você, educador, pai, mãe, família que caminha junto conosco no sistema de ensino Alicerces. Hoje eu quero conversar com você sobre avaliação. E eu sou Juliana Elpa, diretora pedagógica do nosso sistema de ensino. Mas nós vamos conversar não sobre aquela avaliação que assusta, que só aponta erro, ou que parece um boletim de notas. Não, eu quero falar de avaliação como cuidado, como acompanhamento do desenvolvimento, do crescimento de crianças e adolescentes. E eu começo contando um pouquinho da nossa história lá de casa. Bem, os nossos filhos, o Caleb e o Tiago, quando eles eram pequenos, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós sabíamos e sabemos hoje muito mais do que naquela época que não existe educação neutra, que toda educação, um lugar onde os nossos filhos passam 4, 5 horas por dia ou mais todos os dias da semana, ela não é neutra, ela é muito, muito intencional e ela produz um impacto na vida dos nossos filhos, ela produz resultados. E por isso nós decidimos educá-los com base numa metodologia chamada abordagem educacional por princípios. A mesma abordagem que está inserida hoje dentro de todas as nossas coleções desenvolvidas no sistema Alicerces do ensino. Isso significa que, além dos conteúdos da escola, nós queríamos muito que os nossos filhos aprendessem a olhar para todas as áreas da vida, todas as áreas do conhecimento e todas as áreas da sociedade à luz de princípios bíblicos, desenvolvendo caráter, responsabilidade, serviço e amor a Deus. E uma das ações que mais marcou a nossa caminhada com eles foi justamente esse processo de avaliação. Foi ali nessa escola de educação por princípios que nós nos deparamos com esse conceito de que a avaliação não significa apenas um boletim, provas e notas, mas elas são conversas e um acompanhamento constante do crescimento dos nossos filhos. Então, por exemplo, no dia a dia da nossa família, nós conversávamos com eles. Como você tem tratado seus colegas? Como está a sua vida com Deus? Seu tempo de devocional, de ouvir a voz de Deus diariamente? Você está dando o seu melhor nas suas tarefas, em tudo que você tem feito no dia a dia? Quais são suas dores? Quais são suas alegrias? Às vezes eram conversas firmes, outras vezes cheias de alegria e abraços, lágrimas, dependia muito da situação. Nós não acertamos sempre como pais, mas nós abrimos um espaço de diálogo com os nossos filhos e a gente entende que isso foi um dos aspectos mais importantes para a educação deles, que hoje já são adultos. Mas aos poucos, a gente percebeu que por meio desse processo de avaliação, eles foram aprendendo a olhar para si mesmos, ou seja, se autoavaliarem, reconhecendo acertos, erros e traçando novos passos e novas rotas. Hoje, com 23, 24 anos, já adultos formados, já concluíram o curso universitário, estão formando suas próprias famílias, a gente observa na vida deles como eles lidam com as suas escolhas do dia a dia, escolhas pessoais, em relação ao trabalho, exercício da sua vocação, com a igreja, com a família, decisões financeiras, decisões difíceis, decisões do dia a dia. E é muito interessante enxergar muitos frutos dessa forma de educar com princípios como, por exemplo, autogoverno, responsabilidade, temor a Deus, capacidade de se avaliar e de mudar quando é preciso. E é exatamente esse tipo de fruto que a nossa coleção pretende proporcionar também para os seus filhos, para o seu filho, a sua filha, que estudam numa escola que utiliza o nosso sistema de ensino. E nesse material que nós desenvolvemos nas nossas coleções, nós gostamos de usar a imagem de uma árvore, onde nas raízes nós estamos trazendo os princípios da palavra de Deus, como soberania, caráter, mordomia, individualidade, aliança, autogoverno, semeadura e colheita. Os princípios, eles são sementes, por isso eles estão lá na raiz da árvore. Todos os frutos que a gente colhe na educação dos nossos filhos, eles estão relacionados com as sementes plantadas. No tronco nós temos aqui a metodologia e nos galhos o currículo. O currículo desenvolvido em nossas coleções, eles fazem parte dos galhos dessa árvore
e são eles que geram os frutos que nós queremos colher com a aplicação dessa metodologia, ou seja, os resultados que nós precisamos avaliar, que são cosmovisão cristã, ou seja, uma maneira cristã de enxergar todas as áreas da vida, da sociedade e do conhecimento, caráter cristão, erudição acadêmica e liderança servidora. E essa árvore, ela representa o crescimento de cada criança enraizado com base em princípios bíblicos que sustentam a metodologia, o currículo e os frutos produzidos por meio da aplicação dessa educação. Então, como é que nós, pais, podemos saber quais são de fato os resultados, os frutos que essa árvore está produzindo? É aí que entra a importância da avaliação numa escola cristã. E o que é avaliação para nós? O que significa a palavra avaliação? Muitas vezes a gente entende avaliação apenas como julgar, rotular, comparar. E a Bíblia, ela nos lembra em João 8,15 o seguinte: vocês julgam por padrões humanos. E por isso, em nosso sistema de ensino, nós não queremos avaliar apenas segundo aparência e segundo padrões humanos. Nós trouxemos padrões de Deus também para essa avaliação. Deuteronômio 13,14 diz o seguinte: vocês deverão verificar e investigar, e se for verdade, ficar comprovado. Ou seja, esse processo de investigação com cuidado significa avaliar. Então, avaliar é reconhecer o valor, perceber o que está dando certo, o que não está dando certo e ajustar o que for necessário. É por isso que nós avaliamos uma criança durante a sua trajetória acadêmica. Avaliar também é expressar um parecer, é dizer com clareza onde é preciso melhorar, é ajustar, acertar o rumo, como alguém que regula um relógio, por exemplo, para ele marcar a hora certa ou ajusta o despertador para que ele nos faça acordar no momento certo. Então, para nós, avaliar não é castigar, avaliar é um ato de cuidado do fruto, do crescimento integral dessa criança. E por que nós avaliamos numa escola cristã? E quem nós avaliamos numa escola cristã? Então, nós trouxemos aqui nessa reflexão para vocês, que faz parte da nossa formação continuada, dos professores que usam o nosso sistema de ensino, vários aspectos sobre avaliação. Nós não devemos avaliar apenas a criança, nós precisamos avaliar a escola como um todo, o desempenho da equipe diretiva, o desempenho dos professores, o desempenho da família nesse processo de participação da educação dos seus filhos e o desempenho da criança. E isso pode ser feito a cada 2 ou 3 meses. Se é uma escola com sistema de avaliação bimestral, isso será realizado a cada 2 meses, a avaliação. Se for um sistema de avaliação trimestral, então isso vai acontecer a cada 3 meses. E nós sugerimos, então, que durante esse período estabelecido pela própria escola, a equipe pedagógica reflita sobre perguntas como: as famílias têm se envolvido no processo educacional de seus filhos, já que aqui é uma escola cristã e a gente entende que a educação é responsabilidade dos pais? Como está também a participação das crianças em sala de aula? Como está sendo desenvolvido o processo de formação continuada dos professores e o acompanhamento pedagógico que a escola oferece para eles? E também como está sendo desenvolvida a assessoria pedagógica para esses professores? Quais são as evidências de crescimento e aprendizagem na vida de nossos filhos, nas áreas emocional, física, intelectual e espiritual? É interessante perceber que a maior parte das escolas foca apenas no aspecto intelectual, ou seja, quanto meu filho tirou em matemática, história, geografia, ciências, que foi a educação que nós recebemos quando nós éramos crianças e adolescentes. E a gente tende a projetar isso para os nossos filhos, mas os nossos filhos não têm apenas a dimensão intelectual. Eles têm uma dimensão espiritual, eles têm uma dimensão física, eles têm uma dimensão emocional. Por isso, todos esses aspectos, eles são conversados com muita seriedade no processo de avaliação dos nossos filhos. E por que nós avaliamos? Porque nós queremos reconhecer o que está sendo bem desenvolvido e queremos entender o que precisa melhorar. Imagine que quando nós vamos ao médico, então nós fazemos uma série de exames de sangue, vários outros exames, porque nós queremos perceber como está o nosso desempenho na área física.
E aí a gente percebe que não está indo muito bem e a gente toma decisões com base nesses exames. É por isso que nós avaliamos também numa escola cristã, porque nós queremos entender como está sendo esse processo de aprendizagem e queremos entender o que precisa melhorar. Então, quando nós pensamos na dimensão da avaliação do professor, a gente olha para duas grandes áreas. Primeiro, sobre a mordomia do professor. Como está sendo desenvolvido o seu trabalho em sala de aula? As crianças participam ativamente? O professor está preparado com o material organizado? A Bíblia está presente no dia a dia da sala de aula, já que é uma escola cristã? O professor tem amor pela pesquisa e pelo estudo? As aulas são planejadas com antecedência? E tudo isso está disponível para que os pais também tenham acesso a essas informações, as essenciais, pelo menos? Como é o relacionamento do professor com as crianças? Ele ama e zela por cada criança individualmente? Há contatos com as famílias? O professor conhece as dificuldades de cada aluno, conhece cada aluno na sua individualidade? Ele conversa com as crianças, escuta o que elas têm a dizer? Então, tudo isso é importante dentro do processo de avaliação. E essa avaliação, ela pode ser feita em conjunto entre o professor e o coordenador, acompanhando então o desempenho de cada criança e verificando quais são as lacunas e os pontos fortes e os pontos de melhoria que serão trabalhados no próximo bimestre. Então, isso é muito importante, que essa avaliação não seja feita de forma isolada, mas de forma integrada entre escola e família. E é importante também saber que nós precisamos avaliar os nossos filhos, sim, eles estão realmente se desenvolvendo em todas as áreas. Talvez essa seja a parte que mais interessa para você, pai e mãe, como está sendo desenvolvida a avaliação do seu filho. E no material nós escrevemos de forma muito clara. O objetivo da avaliação da criança e do adolescente não é apenas mostrar o erro, mas principalmente indicar o caminho certo. Então nós queremos perceber e identificar em quais áreas a criança tem se desenvolvido e em quais áreas ela ainda encontra dificuldade. E quem é o padrão de crescimento integral para nós? É Jesus. Em Lucas 2,52 nós lemos que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, a criança precisa crescer em sabedoria, que é a parte espiritual e intelectual, estatura, ou seja, a sua saúde física, ela é muito importante, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é muito importante cuidado com a dimensão física, e graça diante de Deus e diante dos homens, ou seja, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as outras pessoas. Isso envolve convivência, relacionamentos. E o salmista fala no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim também o professor ele aponta o erro, ou seja, há em mim algum caminho mau, há algo que não está indo bem, e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, e mostra-me o caminho certo e me ajuda a caminhar nisso. É para isso que serve a avaliação, para que nós possamos guiar as crianças pelo caminho certo, apontando as suas dificuldades, as suas lacunas de aprendizagem em todas as áreas, não apenas na área acadêmica. E para isso, nós organizamos esse acompanhamento da aprendizagem das crianças usando diferentes instrumentos. Então, nós temos relatório de desempenho da criança bimestral ou trimestral, temos as notas da escola, temos os fichários das crianças, ou seja, suas produções acadêmicas que são avaliadas, todos os projetos desenvolvidos durante esse processo de avaliação formativa, não apenas uma prova, mas é um processo. E também nós temos aqui nas nossas coleções o que nós chamamos feras do saber, que são momentos especiais de demonstração do que a criança aprendeu, registros na área de língua portuguesa e matemática que nos ajudam a consolidar a aprendizagem nessas áreas. Tudo isso nos ajuda a olhar para a criança como um todo e não apenas como um número no boletim, não apenas resultados numéricos. E tudo isso nos leva, então, a refletir sobre, além desse acompanhamento interno das escolas, existe uma forma de acompanhamento e de medir os resultados do impacto externo? Então, nos Estados Unidos, existe um instrumento chamado de teste Pearce, que é usado para avaliar a cosmovisão dos estudantes em escolas cristãs ou em escolas não cristãs.
E é até muito interessante que mais de 200 mil estudantes já foram avaliados, e quando os estudantes estudam numa escola cristã, que utiliza uma metodologia cristã e o currículo cristão, que é o que nós estamos oferecendo aqui para vocês no nosso sistema de ensino, foi comprovado que mais de 90% dos alunos, dos estudantes, apresentam uma cosmovisão bíblica. Ou seja, se você deseja saber qual é a sua cosmovisão e qual é a cosmovisão do seu filho, adolescente ou jovem, é muito importante aplicar esse teste Pearce que nós temos disponível também aqui no Brasil. Isso quer dizer que essa avaliação não está medindo apenas se a criança memorizou fatos, mas sim se ela aprendeu a pensar como um discípulo de Jesus em todas as áreas da vida, da sociedade e do conhecimento. E é exatamente isso que nós desejamos para os nossos filhos, que eles não apenas estejam em uma escola cristã, mas que pensem e vivam de forma cristã em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da sociedade. E o papel da família nesse processo de avaliação? Sim, é muito importante que pai e mãe participem desse processo, porque avaliação é parceria. Escola cristã é uma escola que trabalha em aliança com a família. Então, quando você receber um relatório, conversar com o professor, observar o fichário dos seus filhos, participe não apenas a cada 2 ou 3 meses desse processo de avaliação. Pergunte diariamente para o seu filho como ele está. Avalie diariamente os materiais, as atividades, a vida do seu filho nessas 4 áreas: física, emocional, intelectual e espiritual, e dialogue com ele sobre isso. Perceba quais são os princípios que têm que ser ensinados com mais ênfase para o seu filho. Talvez autogoverno, talvez ele entender melhor a sua individualidade, talvez soberania, talvez semeadura e colheita. Então, esse processo todo de avaliação, ele é muito importante que seja feito em aliança entre escola, família e, se possível, igreja. E isso é tão interessante que nós vemos na vida dos nossos filhos, ao longo dos anos, que a avaliação ela vai muito além do espaço escolar. Nós, dentro de casa, sempre realizamos um acompanhamento diário dos nossos filhos, com perguntas simples: qual foi a melhor coisa do dia, qual foi a pior coisa do dia. Ou seja, com essas perguntas a gente ia avaliando o termômetro emocional, avaliando as situações diárias que eles vivenciavam, mas também a gente participava e participa das outras avaliações das outras áreas da vida deles, né, das suas vidas, como, por exemplo, a área espiritual. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vivência na igreja? Como é que está a sua vivência com os seus amigos, na área emocional e na área intelectual? Então, vamos nos preocupar com todas as perspectivas, todas as áreas das vidas dos nossos filhos, e não apenas com a área acadêmica. Essa reflexão que nós desejamos trazer para vocês aqui por meio desse podcast. E para terminar, eu gostaria que você guardasse essa ideia: avaliar é amar. Quando a escola avalia a aprendizagem dos seus filhos, ela está dizendo: nós queremos servir melhor os seus filhos e vocês. Quando avalia o professor, está dizendo: queremos que os professores cresçam e sejam cada vez mais parecidos com Jesus e tenham cada vez mais competência acadêmica no que estão ensinando para as crianças. E quando avalia a criança, está dizendo: nós acreditamos no seu potencial e queremos caminhar com você, mostrando o caminho certo. A avaliação dentro do nosso sistema Alicerces do Ensino não é apenas prova, nota ou comparação. É um processo contínuo de cuidado, correção e encorajamento, para que cada criança e adolescente e também cada professor e gestor cresçam como Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante das pessoas. Que Deus abençoe muito você, a sua família, e que a forma com a qual você tem avaliado os resultados na educação dos seus filhos, na educação dos estudantes, ela realmente reflita os frutos de uma cosmovisão bíblica, de um caráter transformado, excelência nos estudos e um coração pronto para servir, que são os 4 frutos que nós desejamos alcançar e produzir por meio da aplicação dessas coleções.
Muito obrigada por ouvir esse podcast. Que o Senhor continue guiando você e a sua casa em cada passo dessa caminhada. Sistema Alicerces do Ensino. Erudição acadêmica com cosmovisão bíblica. Contem conosco e com a nossa equipe nessa caminhada, porque nós estamos aqui para inspirar e servir você e a sua família. Um grande abraço e até a próxima.